Shalom, shalom a todos. Eu sempre gosto de começar os meus vídeos liberando a palavra profética. Eu espero que você assista esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com as mães. Você vai entender por quê. E eu quero começar esse vídeo liberando que o Senhor venha ser abundante na sua vida, que Ele venha transbordar. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de novembro de 2025, então temos ainda 2 anos para acabar o ano 2025 e eu espero que você viva os melhores 2 meses da sua vida, que você feche ciclos, que você arremate suas histórias, para que você comece um novo ciclo em 2026, usufruindo das benesses que é caminhar com o Senhor. Gente, como é precioso caminhar com o nosso Deus, como Ele cuida de nós, como Ele é precioso em todas as coisas e às vezes a gente fica andando tão aquém daquilo que Ele tem para nós porque a gente não se posiciona. Então, a minha palavra é que você se posicione para você recolher e viver o melhor dessa terra, sim. Gente, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pedra âmbar. Essa pedra, ela é muito usada e você talvez sobre a pedra nunca tenha ouvido falar, mas o colar de âmbar você com certeza já ouviu falar, principalmente as mães, né? Ele foi muito difundido aqui no nosso país, com aqueles colarzinhos que as mães colocam nos filhos na idade da dentição, geralmente quando começa aquela coisa da gengiva ficar inchada, e a promessa é que alivia os sintomas da dentição, a irritabilidade da criança, que ajuda em muitas coisas. E hoje eu fiz esse estudo, é um estudo baseado no que a palavra de Deus nos ensina e nas consequências, nas coisas espirituais que acontecem por trás disso. Então eu vou trazer para você conceitos, tá? Eu vou te falar sobre o que é o âmbar, de onde veio, como a origem dele. Por que é importante entender a origem? Gente, a origem determina o fim. Então, por exemplo, eu não posso esperar que algo, por exemplo, de origem... mas sei lá, uma fruta, por exemplo, de origem ácida, ela se torne algo não ácido só porque o tempo passou. Você concorda comigo que não faz sentido nenhum? Se algo, a origem de algo, ele vai acompanhar toda a trajetória desse algo até o seu objetivo final. Então, às vezes, a gente usa coisas e a gente chega aos nossos ouvidos e até as pessoas, e eu não tô aqui falando contra as pessoas que vendem, não é isso, e nem contra as pessoas que usam, não é isso, você vai entender. Eu vou trazer conceitos, o que é, de onde veio, né, por que surgiu essa coisa do âmbar e você tira suas conclusões, tá? O que é, então, essa pedra, né? Porque na verdade é uma pedrinha, na verdade é uma pedra, não é uma pedra propriamente dita, porque ela é uma resina que ela foi fossificada, ela vem de árvores, né? Antiguíssimas. E eles, na verdade, a origem mais em pinheiros e ela é fossificada, ela é uma resina, na verdade, ela é uma pedra resinada, vamos dizer assim. Então, em culturas antigas, bem lá, isso que eu tô falando lá no início dos primórdios lá da humanidade, ela sempre foi tratada e sempre foi tida como esotérica, com poderes esotéricos, né? Ela era usada como amuletos, como objetos espirituais que trazia poder, então por isso ela sempre... Toda a história do âmbar, ele é embasado sobre um contexto esotérico, tá? Então, quando chegou a nós, né, a grande massa sobre o colar de âmbar, principalmente para usar nas crianças, e tem muitos adultos também que usam, ela veio com esse conceito de trazer tranquilidade, tirar a irritabilidade, que ela libera minerais, né, que essa pedra ela vai liberando minerais. Enfim, se você for procurar na internet, principalmente as pessoas que vendem, as pessoas que usam, que vão dar os seus depoimentos, elas vão contar N situações de experiências que elas viveram. E eu não estou aqui dizendo que essas experiências não são reais, muito pelo contrário, eu acredito que até foi real sim. Mas o objetivo aqui, não estou tirando a credibilidade de algo. Eu estou querendo informá-los e informar você como que o cristão deve se posicionar em algumas situações mediante a palavra de Deus, tá? Então, ela veio com essa promessa que ela libera alguns minerais, esses minerais traz algum conforto, né?
Mas eu quero que fique claro, isso é importante frisar, que não existe nenhum estudo. Se alguém falar para você, olha, foi comprovadamente, existe, não é verdade. Eu pesquisei muito sobre isso, gente. Não existe estudos que comprovem, estudos comprovados, que comprovem que ela libera nenhum mineral. Ela não libera. Então, não tem nada que cientificamente que comprove isso, é mais a questão esotérica, mística da pedra mesmo. E isso, como a gente sabe que tudo que é místico, tudo que é esotérico, tudo vira um ponto de contato, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, sobre as situações que viram pontos de contato na nossa vida. Essa pedra é só mais uma coisa nisso. Então, por isso que às vezes, para algumas pessoas ela tem resultados sim, para outras não, para outras elas nem percebem, mas todo mundo, minha amiga falou para usar, minha mãe falou para usar e eu uso e eu pus no meu filho e tá tudo certo. Então, qual que é a origem pagã dessa pedra, né? Os povos, vamos lá, os povos bálticos, os nórdicos, os egípcios, os asiáticos, que são muito, né, esotéricos, eles sempre tiveram e sempre usaram a pedra de âmbar, sempre usaram. E na verdade eles chamam de lágrima dos deuses, porque ela é uma pedra que ela é especialmente consagrada, podemos dizer assim, a Apolo, né? Que era o deus do sol, entende? Então essa projeção, essa proteção espiritual, na verdade, que vinha dessa pedra, vinha através desse deus Apolo, que era o deus do sol, por isso que chamava lágrima dos deuses, porque pelo formato, pela cor dela, tudo isso estou falando no contexto histórico lá de trás, tá? Então, o que eles acreditavam? As pessoas, os mais antigos, né, os bem mais antigos, eu estou falando isso de contexto histórico, de como surgiu das religiões pagãs lá de trás, religiões antigas. Então, eles acreditavam que essa pedra trazia proteção no quesito da saúde. Porque se você for estudar as religiões pagãs ou todo o misticismo que tem por trás de cada deus, de cada ser mitológico que tinha, ou não somente mitológico, mas também de outras culturas, sempre cada situação, cada deus, ele atuava numa frente, né? Nesse caso específico, quando a gente está falando da pedra de âmbar, eles acreditavam que era uma pedra que trazia proteção contra espíritos e doenças, né? Então, ela era tida como uma fonte de energia vital, né, que vinha até pela sua cor meio amarelada, por isso a questão do deus Sol, né, de Apolo, que era semelhante ao Sol. Então, a capacidade que essa pedra tinha nesse conceito histórico, né, dessas religiões pagãs, desses povos antigos, é que afastava os maus espíritos, fortalecia a si mesmo, fortalecia o corpo, dando à pessoa mais resistência contra doenças, contra espíritos ruins, né? Então, essa pedra, ela sempre foi muito mística, né? Até que na Europa, agora eu não lembro o século, depois eu posso colocar nos comentários para vocês. Até que na Europa começou-se a usar essa pedra em bebês, dizendo que aliviava então as dores, os desconfortos da dentição, daquele período que a criança tá, né? Que a gente sabe, quem é mãe sabe o quanto que é desconfortável para a criança, é desconfortável para a gente, porque a criança ela não sabe reagir, como que ela faz? Ela chora e deixa a mãe doida, né? Então, veio essa situação, então, iniciou-se na Europa até que chegou até a gente. Chega até a gente, quando chega já que essa coisa da criança, da dentição, da questão da amenizar esses desconfortos, já veio, aí quando chega aqui no Brasil, ele já incorpora com uma outra faceta, aí tirou-se essa coisa do misticismo, saiu essa coisa da pedra mística, da pedra esotérica, do deus Sol, das lágrimas dos deuses, de Apolo, saiu isso e entrou a questão da homeopatia e da medicina natural. Então, ela veio pra gente, né, foi grande difundido, tanto que esse estudo surgiu a partir de uma pergunta que me fizeram e eu não sabia responder. E eu falei, poxa, não sei. Perguntaram, o colar de âmbar é bom para as crianças? Tem algum problema espiritual? E eu não sabia responder. E eu falei, eu vou pesquisar, porque eu não sei te responder. Quando eu fui pesquisar,
E eu fui ver que tinha pouca coisa, porque às vezes a internet ela é muito rica de conhecimento. É conhecimento bom e conhecimento ruim, né? Conhecimento tolo também, que são coisas que pessoas reproduzem e não sabem de onde tiraram aquilo. Mas eu fui ver e quando eu fui analisar, eu falei, uau, isso aqui tem muita coisa espiritual que... A ideia de Satanás é essa mesmo, ela se traveste de algo bom, de algo nocivo, de algo que não é ruim, para entrar no nosso contexto de família, no nosso contexto de vida e a gente usar, porque quem é cristão vai ficar atento a algumas coisas. Então, quando a coisa vem sobre um formato, sobre um caractere de homeopatia, de medicina natural, você vai falar, poxa, que legal. Eu mesmo gosto das coisas naturais, né? Eu tô numa fase bastante de suplementação natural e isso tá me fazendo muito bem. Então, é legal, mas a gente... Por isso que eu falei, gente, eu falo para todo mundo que eu sento na mesa e eu falo, já gravei vídeo, tem lá na outra plataforma, né, de rede social, eu falei, gente, é muito importante buscarmos o dom de discernimento de espírito. Gente, nos dias atuais, onde tem um monte de coisa, um monte de gente performando nas igrejas, na internet, nas mesas, você ter o dom de discernimento de espírito é poderosíssimo, porque é uma ferramenta de proteção para você. Porque hoje em dia tá tudo muito maquiado, gente, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira nesse mundo. As pessoas, elas falam uma coisa e quando você vai ver a realidade é outra coisa, elas vivem uma mentira e às vezes elas mesmas acreditam naquelas mentiras que elas vivem e, meu Deus, é tudo muito, sabe, parece que nós fomos perdendo com o decorrer do tempo o discernimento espiritual, a coisa de analisar e saber aquilo, testificar, se você olhar para uma situação, por mais verdadeira que pareça, você falar, cara, isso não tá colando. Sabe, não tá... tem alguma coisa errada nisso? É isso que a gente precisa desenvolver em nós para a gente não se deixar iludir por facilidades ou se deixar iludir pelo inimigo. A gente vai viver tempos onde a Bíblia diz que Satanás se disfarçaria de anjo de luz para enganar muitos. E esse tempo já chegou, já está acontecendo, já está aí. Agora, meu Deus do céu, como é fácil a gente se enganar. Então, um alerta para sua vida, né? Busque a Deus de verdade, leia as escrituras, deguste a palavra de Deus, viva em Deus, viva de verdade, não seja uma mentira, não seja algo que é na aparência, mas você mesmo sabe que no interior não é aquilo, não faz isso, só vai trazer malefício e você vai ser presa fácil para o anticristo, tá? Então, continuando. Então, o que é importante a gente entender nesse contexto todo, como eu já falei, que o âmbar, essa pedra, ela não libera nenhuma substância medicinal no nosso corpo. Não tem nada comprovado disso. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que têm experiências. Eu coloquei no meu filho, funcionou. E funcionou mesmo, porque, gente, a gente está falando de uma pedra esotérica. Então, para muitas coisas, ela vai funcionar mesmo. Agora, a preço do quê? A custo do quê? A custo do que? Um incômodo na dentição, você está abrindo um portal de ilegalidade na sua casa, na sua família, no seu filho, na sua filha, a custo de uma coisa tão, né? Então, esse conceito de liberar energia calmante é uma visão, então, esotérica, como nós já falamos, né? Agora, sobre a ótica espiritual, o que a gente, né, analisa de acordo. Isso na verdade, a pedra é uma joia natural, né? Mas do ponto de vista espiritual, ela é um ponto de contato, porque uma vez que a origem dela é esotérica, uma vez que a origem dela era atribuída a um Deus, que não é o Deus, o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus Jeová Todo-Poderoso, não é esse, não é o Deus a qual nós servimos. Então, tudo que não é o Deus a qual nós servimos é um Deus desconhecido, então a gente não deve. A Bíblia é recheada, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, tem muitas alertas de Deus para nós, e falando até com o povo de Israel, olha, vocês se voltaram para deuses, para outros deuses. O que é outros deuses? Gente, é isso. Às vezes a gente pensa que, outros deuses, eu vou colocar então uma imagem na minha casa, às vezes não é. São pequenas coisas que a gente começa a acreditar mais que acredita em Deus, que muitas pessoas colocam um colar desse na criança e confia mais no colar do que numa oração que ela mesma faz pelo filho. Você está entendendo onde está a disfunção da coisa?
Então, eu tenho uma credibilidade num colar. Ah, eu vou colocar esse colar no meu filho porque vai ajudar ele. Mas a minha oração não ajuda? Então, quer dizer, então você tá querendo dizer que uma pedra é mais poderosa que o nosso Deus? Não, por que você serve a esse Deus que é tão pequeno e tão a custo de uma pedra ser mais poderosa que ele? E vocês entendem que muitas coisas práticas de cristãos que fazem na inocência ou às vezes com a motivação, com a melhor motivação do mundo, não condiz com aquilo que ele prega, não condiz com aquilo que ele acredita. Entende? Então, o que acontece? Na dimensão espiritual, Deus trabalha através de aliança, não é assim? Quando você aceita Jesus e você fala assim, eu vou servir a Deus de todo o meu coração, você está fazendo uma aliança com Deus. Você está dizendo, eu não quero mais servir ao mundo, eu não quero servir a Satanás, eu vou servir ao Senhor, certo? O batismo nas águas, por exemplo, para você que é cristão, quando você aceita Jesus, você está numa igreja, automaticamente o próximo passo disso seria você se batizar. Quando você se batiza, o que você está fazendo e falando no mundo espiritual? Você está falando assim, eu estou morrendo para o mundo e estou vivendo para Cristo. É esse o conceito de você, tem lá uma piscina, um lago, uma praia, várias pessoas se batizam onde ficar mais fácil, né? Mas qual o contexto de você mergulhar, né, na água e depois imergir? Eu morro para o mundo e eu vivo para Cristo. É uma aliança que você está fazendo. Cada oração que você faz, cada louvor que você entoa, você está ali edificando um altar para o Senhor e você está sedimentando a tua aliança com Cristo, ok? Muito bem. É assim que funciona com Deus? Sim, Deus trabalha através de aliança, né? Ele não trabalha com pessoas desaliançadas, ele trabalha com pessoas aliançadas. Então, muito bem, Deus faz assim? Satanás é uma cópia ruim de tudo que Deus faz. Então, o inimigo faz igualzinho. No mundo espiritual, as regras praticamente são iguais. Então, se Deus trabalha com aliança, Satanás também. Então, o que ele vai fazer? Só que é fácil você fazer uma aliança com Satanás, muitas pessoas fazem porque querem, porque elas servem alguma frente, alguma egrégora, né? Ok, são decisões dela, cada um decide o que vai fazer da vida, a quem servir, qual que é o Deus a qual ela vai servir, se é Satanás, se é a Lúcifer, se é Demons, enfim. Não estou falando aqui contra a decisão que a pessoa toma. Mas, uma vez que eu decido andar com Deus, Satanás vai querer nos roubar disso. Então ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer corromper essa aliança que a gente fez a Deus. Como que ele vai fazer isso? Fazendo com que a gente faça pequenas alianças com ele, sem muitas vezes sabermos. E uma vez que a gente faz essa aliança com Deus, Deus não compactua com Satanás. Onde há trevas, a luz não está. Então, se você faz uma aliança com as trevas, automaticamente você desfez a sua aliança com Deus, né? Então, um objeto como esse, por exemplo, como o âmbar, que ele tem uma carga espiritual, né? E essa carga de espiritual ela é usada para proteção. Veja bem, ela é usada para proteção, para energia, para cura, não é assim? É esse o conceito dela. Ela foi usada desde o início lá de trás para proteção, energia, cura, afastamento de maus espíritos. Foi para isso que surgiu o âmbar, né? Então ela funciona como um ponto de contato espiritual. Entende? Então, uma vez que eu coloco isso dentro da minha casa, coloco isso num filho, coloco isso em mim, eu estou abrindo ali em mim, ou no meu filho, ou na minha casa, um ponto de contato para esses espíritos entrarem. Então, muitas vezes, deixa eu dar um alerta, muitas vezes orações não são respondidas porque Deus, não é que Deus não está respondendo a tua oração, Ele está vendo, Ele está contemplando e Ele quer responder a tua oração. Mas na tua vida existe pontos de contato que você está fazendo com as trevas, então Deus não pode agir nisso, porque Deus não abriu o ponto de contato. Quem abriu somos nós, sou eu e você que fazemos isso. As brechas, quem abre somos nós. Então, uma vez que, mesmo que Deus queira nos abençoar, Ele fica, poxa vida, eu preciso fechar essa brecha para que o Senhor atue. Porque senão, aí a gente fica com um monte de crente dentro da igreja, com a situação, com uma vida toda esquisita, toda sem fruto, toda sem testemunho,
e ali e vivendo dias e dias e anos sem ter nada de novo para contar, né? Então, é muito sério isso. A gente precisa entender que andar com Deus é andar em aliança. Então, vamos lá. Qual que é a raiz espiritual disso? Historicamente, então, como ela foi consagrada ao Deus Sol, que era Apolo, então ela traz energias solares, que é representado pela autoproteção. Agora, vamos lá. Quem é o nosso a nossa proteção? A nossa proteção não vem de Deus? Pelo menos é isso que a gente acredita e é isso que a gente prega. Agora, se a nossa proteção ela vem de Deus, por que eu atribuo a um filho ou a mim a uma pedra? E eu acho que tá tudo certo? E eu acho que não tem nada a ver, é só uma pedra. Não, não é só uma pedra, gente. Você está tirando o poder de Deus e colocando em algo. Você está tirando algo que é de Deus. Deus ele é pai, ele é protetor e colocando em um objeto, né? Então, essa pedra também funciona, né, desde o seu contexto de fundação lá atrás, dos povos antigos, como um ponto de canalização de energias cósmicas. De novo, a gente está manipulando algo que não é para manipular. Então, o que muitas vezes se fala na medicina natural ou na homeopatia, que a natureza tem um poder de cura. De certa forma, isso tem. O problema olha o que está escrito em Romanos 13. Todo poder e autoridade precede do Senhor, não de coisas. O problema é que a gente se opõe àquilo que a gente acredita. Por quê? Porque a gente não lê a palavra de Deus com entendimento. A palavra de Deus diz lá, vai ler. Romanos capítulo 13, versículo 1. Tem todo um contexto lá. Eu estou simplificando aqui para a gente não ficar longo. Quando você coloca usa algo assim e acredita nisso e aí tem fé nisso, você está tirando algo que é do Senhor, você está se opondo à própria doutrina que você acredita. Entende? Então, usar essas pedras, na verdade, é um amuleto de proteção que você está usando. Então, que sentido faz um cristão usar um amuleto de proteção? Porque se a minha proteção ela vem do Senhor, eu não preciso de amuleto de proteção, né? Mesmo que isso seja, pastora, mas eu não sabia. Não importa, Satanás ele não quer saber do teu nível de conhecimento, ele quer ponto de contato, ele quer porta de entrada, ele quer brechas. Uma vez que você deixa ele entrar, ele entra, faz o que tem que fazer, fica lá, se perpetua na família e os problemas continuam decorrendo, entende? Então, a minha crença sobre aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar não vai influenciar em nada, né? Vai influenciar a autoridade que eu tô dando, né? Porque se eu estou dando essa legalidade, eu estou dando autoridade. Muito bem. Quais são as consequências espirituais? Pra gente terminar, né? Como a gente tá falando toda essa situação surgiu sobre a pergunta do colar de âmbar, então vamos focar então nas crianças, né? Nas crianças, quais são as consequências? Veja bem, aqui eu vou deixar uma observação para você me entender, tá? Com clareza. Eu não estou falando que todas essas coisas que eu vou falar de agora em diante vão acontecer ou aconteceram. Não é isso que eu estou dizendo. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas eu tô dizendo que é um ponto de contato, que muitas vezes essa consequência ela não vem no ato que você está usando a pedra. Às vezes acontece, e eu já tive muitos testemunhos disso, de crianças terem essas consequências depois de anos. Sei lá, a criança já estava com 7, 8 anos e começa a ter essas consequências que eu vou falar agora, que são elas. Sono agitado. Então, às vezes, quando você usa pedra, quando você usa o colar, realmente, de repente, dá aquela acalmada. Por quê? Porque eu tô falando, Satanás, ele é esperto. Ele não vai fazer um negócio, vamos lá, entrar na casa de um cristão e já começar a dar ruim. O cristão vai tirar, vai orar. Gente, o que aconteceu? Peraí. Você vai pensar, né? Poxa, tava tudo bem na minha casa, tudo bem com meu filho. Coloquei esse colar, começou a acontecer isso, isso e isso. Vou tirar, já vou orar e já vou repreender. Mas Satanás não faz, porque ele brinca com a sua inteligência. Então, às vezes, ele deixa lá quietinho, faz o negócio funcionar, você fala, nossa, olha que beleza, estou conseguindo dormir, porque meu filho está mais calmo. Aí, quando chega lá, anos depois, a criança começa a vibrar nessa consequência de ilegalidades que você abriu lá quando ele era bebê.
Pesadelos, crianças que tem muita gente, não é normal criança ter pesadelos. Se o seu filho anda tendo pesadelos, ore ao Senhor, peça para o Senhor te mostrar alguma brecha. Tem, tá? Choros aparentes e sem motivo. Sabe quando a criança do nada ela começa a chorar? Não tem nada, não aconteceu nada, não tá doendo nada. E ela simplesmente aquele choro desesperador. Porque existe uma diferença do choro comum. Você que é mãe, você sabe quando seu filho tá chorando porque ele tá assustado. Você sabe quando ele tá chorando porque ele tá com medo. Você sabe quando ele tá assustado, quando ele tá chorando, quando ele tá com dor. Você sabe quando ele tá chorando por manha. A gente não sabe? Então, a gente sabe, né? Só que gozado, né? A gente não sabe outras coisas espirituais, a gente não sabe. É muito... Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, gente. Tem que estudar a Bíblia, tá? Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia que vai dar certo. Do nada a criança começa a chorar de uma forma muito diferente e não aconteceu nada. Pode ser consequência disso, tá? De novo, eu volto a falar, não estou dizendo que tudo vai acontecer, não estou dizendo que tudo eu estou dizendo que tudo pode ser, e você, como pai e mãe, você precisa ficar atento, precisa orar, precisa de discernimento em Deus. Quem vai te dizer se é isso ou não é? Eu? Não sou eu, porque eu não sou nenhuma médium, nenhuma vidente, não. Eu sou uma serva de Deus que estou passando conhecimento para vocês, tá? Quem vai falar? Ore ao Senhor e o Senhor vai mostrar. Irritabilidade, sabe aquela criança que era dócil e de repente ela se tornou totalmente irritada? Ela não gosta mais das coisas. Existe algum ponto de contato, seja por colar de âmbar, seja qualquer outra coisa, às vezes uma oração, uma pessoa que pôs a mão na cabecinha dela e falou algo. Gente, às vezes não é nem por maldade, tá? Às vezes a fala tem um poder violento no mundo espiritual. E às vezes pessoas brincando ou na melhor das boas vontades colocam a mão na cabeça em quais são os pontos de contato que são os pontos que ativam algo espirituais em nós? Aqui em algumas religiões ou alguns estudos vão chamar de chakras, e isso realmente existe esses pontos de contato aqui, né, no ventre e na sola do pé. Então, eu acho que são 5 ou 7 pontos de contato. Enfim, não é sobre isso que a gente está falando agora. Mas às vezes a pessoa colocou a mão na cabeça da criança, numa brincadeira até, e falou, ou às vezes a própria pedra mesmo, né? Sensibilidade emocional fora do comum, isso também tem que observar. Como eu falei, o choro sem explicação, né? Medo de dormir sozinho. Gente, não é comum uma criança ter medo de dormir sozinha. Alguma brecha tem. Alguma coisa aí. A criança, deixa eu falar uma coisa pra você que talvez te escandalize, mas é a pura verdade. Criança, ela tem uma sensibilidade espiritual que a gente não tem, que a gente vai perdendo à medida que a gente vai crescendo. Ela tem facilidade de ter visão aberta, de perceber espíritos, de perceber entidades. E às vezes as crianças choram, falam, o bicho, o animal, o monstro. E às vezes elas estão vendo realmente alguma coisa, só que você não consegue ver. O fato de você não ver não quer dizer que não está já acontecendo, tá? Só tá dizendo que você não tá conseguindo ver. Eu não tenho visão aberta, gostaria muito de ter, mas o Senhor não liberou pra mim. Mas as crianças, ela tem essa facilidade, tá bom? Até os animaizinhos de estimação, eles conseguem ter visão aberta, viu? Às vezes, se o animal ficou irritado por alguma coisa, tá latindo contra alguma coisa, muito provavelmente tem alguma coisa ali que ele tá identificando, você não, né? Então, essa coisa eu tive essa experiência do meu filho não conseguir dormir. Eu tenho um testemunho, quem caminha comigo já sabe que eu já contei muitas vezes isso, né? E eu só fui entender, olha pra você ver, eu sofri 7 anos nesse cativeiro, e ele não dormindo, e era um terror pra ele, um terror pra mim. E eu só fui me libertar desse cativeiro quando ele completou 7 anos, que eu fui orar com entendimento e o Senhor me mostrou. Orei e acabou o problema. Resistência a momentos de oração. Tem crianças que quando você vai orar por ela, que ela fica muito agitada. Gente, é espiritual, não é normal. A gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida não é normal. Esse tipo de coisa não é normal. Por exemplo, seu olho sangrar é normal? Aí você vê seu olho sangrando, nossa, peraí, deixa eu limpar o sangue aqui, é normal, você vai correr pro médico. Então, algumas coisas no comportamento nosso e dos nossos filhos, você tem que identificar e falar, cara, isso não é normal. Mas a gente não pensa assim, a gente coloca tudo no pacote de, tá tudo bem, é criança, e a gente vai deixando um monte de coisa andar com a gente, amaldiçoando a nossa família, né? Então, às vezes a criança vai orar pela criança, ou ela tá num contexto onde tem pessoas orando, ela fica agitada, ela grita, tal. Tem presença espiritual aí, viu? Tem presença espiritual.
Outra coisa, dificuldade de se acalmar. Por exemplo, você vai orar para essa criança e ela fica super agitada, e aí você geralmente, a criança, poxa, a criança não sabe o que está acontecendo, aí você vai acalmar ela demora para se acalmar. Fica atento que pode ter coisa aí. Atração, por exemplo, quando isso acontece e a criança vai crescendo, geralmente ela começa a ter atração por coisas esotéricas, por filminhos, por desenhos esotéricos, tá? Então tudo isso a criança começa a ficar, ela gosta do místico, ela vai para esse lado do místico, só que a criança não tem maturidade ainda para entender isso. Então algum ponto de contato tem aí, alguma coisa que deu legalidade e tá fazendo com que essa criança caminhe. E se você não cuidar, às vezes essa criança cresce, ela sai da igreja e ela vai sim para as religiões esotéricas, enfim, tantas outras religiões, eu não vou falar nomes aqui, mas você sabe, tantas vertentes que tem por aí, ela vai por quê? Desde criança, a alma dela clama por ajuda e o pai e a mãe não se ligou porque não vive uma vida com Deus da forma que deveria, né? E essa manifestação de querer coisas esotéricas, tipo, ir pelo lado místico da coisa, ela vai ela vai identificando, né? Eu já vi situações da criança gostar de desenhos, por exemplo. Você tá mostrando alguma coisa no celular para ela, ela não tem, ela vai passando, não tem interesse. Aparece alguma coisa mística, ela para e aí você fala, nossa, ai que... Presta atenção, tá bom, gente? Então a gente precisa entender que o inimigo, quando ele vai entrar no seio de uma família, quando ele quer ganhar território na nossa vida, ele não chega abertamente. Ele não vai chegar e falar, oi gente, olha, sou demônio. Não, ele vai chegar realmente com coisas que não são coisas demoníacas. Ele vai chegar maquiado, né? Ele se disfarça de coisas boas, de coisas naturais, de coisas alternativas, né? Para que a gente entenda aquilo como bom e dê abertura, né? No livro em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó. Olha, tá escrito o que eu falei para vocês no começo do vídeo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E isso, ele vai enganar a muitos. É isso que ele faz, a estratégia está aí, a Bíblia está aí para ensinar e as pessoas estão caindo. Então, nos pais, agora vamos ler, nós viu primeiras consequências nas crianças, agora nos pais, quais são as consequências? Cansaço espiritual acentuado. Gente, eu consigo fazer tudo, eu consigo assistir televisão, eu consigo ficar 3 horas na internet, mas eu não consigo ler a Bíblia, me dá sono. Isso é normal? É normal? Fala pra mim, povo de Deus, é normal? Não é normal. Eu não consigo orar, eu durmo. É normal? Não, não é normal. Você está sob influência de um espírito obsessor que está te sugando, não está deixando você chegar perto das coisas espirituais, não está conseguindo você chegar perto do Senhor, não está deixando você desenvolver a tua intimidade com Deus, está te roubando e você está deixando. Você precisa lutar contra isso, repreender e insistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não resiste, como que ele vai fugir? Eu tô com sono, eu durmo. Aí daí não dá pra mim, eu só assisto o culto mesmo, porque o resto... E às vezes tem gente que dorme no culto, entende? Perda de sensibilidade em oração. Sabe quando a oração parece seca, parece que ninguém tá... É uma oração, aquela coisa... É isso, tem ponto de contato aí, gente. Dificuldade de discernir ambientes espirituais, foi o que eu falei do começo, gente. O que menos eu encontro hoje em dia, conversando, porque às vezes numa conversa a pessoa, às vezes eu não vou falar, você não tem discernimento espiritual, mas você consegue observar pela fala da pessoa, pelo como ela se posiciona, o que ela está observando das coisas, das circunstâncias, né, do mundo, das circunstâncias da própria vida, como ela fala dos próprios problemas, como ela reage a esses problemas, você vai ver que a pessoa não tem discernimento espiritual e não está preocupada com isso também, né? Nos pais, então cansaço espiritual, perda de sensibilidade em oração, dificuldade de discernimento, né? Discórdias pequenas, elas criam amplitude gigantesca. Sabe quando você começa a brigar em casa, o negócio é uma coisa besta e o negócio toma uma proporção gigantesca, que você briga e vocês, sabe, um querendo avançar no outro? Não é normal, volto a falar, né? Então, o que a gente pode fazer mediante a isso? Poxa, pastora, coloquei no meu filho e aqui, como eu abrangei isso, não somente ao Amber, mas em todas as coisas que podem ser ponto de contato na sua vida. E agora, como que eu vou fazer?
Como você vai fazer? Você vai se posicionar em Deus, vai orar e você vai renunciar isso verbalmente, que a gente sempre ensina. Você vai abrir a sua boca, você vai renunciar. Eu renuncio pelo poder do nome de Jesus, o uso disso. Aí você vai falar o que você usou, o que você traiu, o que você colocou como ponto de contato aí, a fala que você... coisas que você falou, eu renuncio a essa palavra que eu falei pelo poder do nome de Jesus, eu renuncio a crença que eu tive nesse colar, nessa pedra, nesse cheiro, nesse sei lá o que aconteceu aí, entendeu? Cada um analise aí o seu contexto. Eu renuncio à crença que eu tive sobre isso, pelo poder do nome de Jesus, reafirmo que a minha crença está em Deus. Você tem que falar isso, né? Eu tiro, renuncio, quebro toda confiança e toda crença que eu tive em proteção espiritual, proteção de cura, proteção vindas através desses objetos que não são consagrados ao Senhor. Eu retiro toda aliança feita com as trevas que veio a partir desses objetos espirituais. Você vai falar isso. Eu quebro toda aliança feita agora no mundo espiritual, mesmo que seja inconsciente. Verbalize, né? Por meio de objetos, de palavras, de presentes, de coisas que eu comi, sei lá. Peça para o Senhor abrir os seus olhos sobre o que está acontecendo, né? Aí depois que você quebrar essas alianças, você fala, agora eu purifico esse ambiente pelo poder do nome, do sangue de Jesus, né? Eu purifico o meu filho, eu purifico a minha casa, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha agora e me mostre tudo que está contaminado. E daí o Senhor vai te mostrando agora, nossa, e aquilo? Eu falo, todo processo de libertação, ele não é instantâneo, ele demora um tempo, porque às vezes o Espírito Santo vai mostrando pra gente, lembra aquilo que aconteceu tal dia, aquilo que você comeu, aquilo que você ganhou, aquele presente e tal, e você vai lá e você vai renunciando, fazendo essas renúncias, tá bom? E você substitua, então, esses amuletos que você tinha, né, como pontos de bênção e de proteção aí para sua vida, para o seu filho, e você substitui pela fé legítima, tá bom? Substitui pela fé legítima. Como? Como que eu faço isso? Em oração. Olha, Senhor, é do Senhor. Eu coloco a ti, meu filho tá... Mas Senhor, cuida, trata. E vai ter coisa, gente, que a gente vai ter que passar. A criança, o período de dentição dela é difícil. Período que o intestino dela tá se formando é difícil. Ela tem cólica. Então, assim, vai passar, né? Mas coloque a tua fé no que é legítimo, no que é da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia embasa, né? Com oração, jejum e consagração. Em alguns casos, você vai ter que jejuar e consagrar, porque tem casos que são mais difíceis que uma oração resolve. Então, você tem que orar, jejuar e consagrar, tá bom? Qual que é a boa notícia de tudo isso? É que toda influência que veio do inimigo, com arrependimento, um arrependimento genuíno da sua parte, renúncia e reposicionamento espiritual, é cancelado imediatamente. Entendeu? Essa é a boa notícia, tá? Eu falei tudo isso para te dizer que existe uma ótima solução. Arrependimento, renúncia e reposicionamento espiritual. Você precisa se posicionar espiritualmente em Deus, né? Deus é rápido em restaurar as nossas demandas, gente, ele é rápido, gente, quantos testemunhos que eu tenho vontade de contar todos para vocês, porque de pessoas que se posicionaram em questão de horas as coisas acontecerem, em questão de dias a vida mudou radicalmente. Por quê? Deus às vezes espera que você se posicione, às vezes você fala, tá fazendo perguntas pro Senhor, Senhor, por que eu tô com esse problema tal e tal? Por que as coisas não acontecem? Por que as minhas orações não são ouvidas? Às vezes não é isso, não tem a ver com oração não ouvida, tem a ver com brechas na sua vida que você não fechou. E se fechou, não se reposicionou, precisa se reposicionar para que essas brechas sejam fechadas e o inimigo pare de ter acesso à sua vida, tá? A Bíblia diz em João, no capítulo 8, versículo 36, que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Senhor tem para nós. Liberdade, vida abundante, vida plena nele, testemunhos, é isso que ele tem para nós e é isso que eu desejo para você do fundo do meu coração. Espero que esse estudo tenha te ajudado de alguma forma.
Se você, isso é um ponto para você pensar em muitas outras coisas, colocar em oração, né? Coloque aí em oração aquilo que você acha, o que você nem sabe. Fala assim, eu me mostro os pontos de desequilíbrio, onde eu preciso, o que eu preciso fazer, o que tá, quais são os pontos de contato da minha casa, se tem portal aberto, se tem algum item, algum objeto que está trazendo, eu dando acesso a Satanás e seus demônios que têm acesso à minha vida. Só pelo fato de você ser crente não elimina, tá, gente? Você precisa se posicionar. A salvação, você aceitar Jesus te dá salvação. Agora, fechar brechas, porque quem abriu brechas fomos nós. Então a gente pensa assim, aceitei Jesus, Jesus vai fechar minhas brechas. Não, gente, não foi você que pecou? Não foi você que deu brechas? Então, é você que tem que fechar. Só que agora você tem ferramentas para isso, tem a Bíblia. Tem ali o Senhor do teu lado, tem Jesus Cristo do teu lado. Então fala assim, Senhor, me ajuda, me mostra. E o Senhor vai te mostrar e você vai ter uma vida abundante, que é isso que Ele tem para nós. Tá bom? Que Jesus te abençoe, espero que você tenha contribuído para a sua vida. Se contribuiu, curta isso daqui, porque às vezes a plataforma precisa, às vezes a gente assiste o negócio, não curte, não compartilha. E gente, não tô pedindo, não é para ficar famosa não, é porque tem muita gente sofrendo com esses problemas e a informação não chega até ela. Então, com a tua curtida, com o teu compartilhamento, a plataforma entende, olha, isso aqui é legal, vou mandar para mais pessoas, e de repente você está evangelizando, salvando uma família inteira e nem sabe, através só de um gesto aí aqui na rede social, tá bom? Jesus te abençoe, que você tenha uma vida abençoada, em nome de Jesus.